Bom dia e a paz do Senhor para você, que seu dia seja um dia de vitória, de bênçãos, de paz, de prosperidade em todas as áreas da sua vida. Aqui quem vos fala é missionária Gilmara Vasconcelos. Eu estou falando aqui de João Pessoa da Paraíba. E hoje Deus tem uma palavra que vai falar tremendamente ao seu coração. Hoje nós vamos falar, aleluia, do barro, do vaso na mão do oleiro. Jeremias 18:6 diz: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Louvado seja Deus. Irmãos, o barro tem muitas utilidades. E as principais dela é para a construção. Construção de tijolos, de telhas, de paredes de casas, de casa de taipa, aquelas casas de barro, que antigamente o povo fazia. Também serve para o artesanato. O barro se faz vasos, jarros, esculturas, peças decorativas, cerâmicas e utensílios também, pratos, panelas de barro, filtros de água. Eu acho que na sua casa pode ser que tenha um filtro de barro, não é verdade? Serve para jardinagem também, vasos de plantas, para a saúde estética, a chamada argila medicinal, usada em máscaras faciais e tratamentos de pele. Mas na Bíblia, o barro é usado como símbolo da nossa fragilidade e dependência de Deus. Como eu acabei de ler, Jeremias 18:6, onde o homem é comparado ao barro nas mãos do oleiro. No sentido espiritual, meus irmãos, o barro representa a nossa vida diante de nosso Deus. A Bíblia também mostra que o homem foi formado do pó da terra, se você abrir lá em Gênesis 2:7. E várias vezes somos comparados ao barro nas mãos do oleiro. Quem é o oleiro? Deus. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. Mas o que significa isso aí que a gente acabou de ler? Está falando aqui sobre a fragilidade humana. O barro é frágil, se quebra facilmente. Assim somos nós, meus irmãos, frágeis, limitados, dependentes de Deus e moldado por Deus. O barro sozinho, meus irmãos, não tem forma. Ele só ganha beleza e utilidade quando está nas mãos do oleiro. Da mesma forma, é a nossa vida. Só encontra sentido quando deixamos Deus moldar o nosso caráter, nossos sonhos e o nosso futuro. Aleluia! Cada vaso de barro tem uma função: guardar água, enfeitar, servir. Nós também fomos feitos com um propósito único em Deus. Ou seja, o barro serve para mostrar que sem Deus não temos formas nem valor, mas nas mãos dele nos tornamos vasos de honra, cheios do Espírito Santo. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Você sabe quais as lições espirituais do barro? O barro, meus irmãos, é terra comum, sem valor aparente. Isso nos lembra que nossa origem é simples. Fomos formados do pó, Gênesis 2:7. Toda soberba cai por terra quando lembramos que sem Deus somos apenas pó. E a nossa dependência do oleiro. O barro sozinho não pode se moldar. Precisa estar nas mãos do oleiro. Isso mostra que não conseguimos nos transformar por nós mesmos. Precisamos estar nas mãos de Deus. E a flexibilidade para ser moldado. O barro precisa estar úmido. Você sabia disso? Que o barro precisa estar úmido e maleável para ser trabalhado. Se endurecer, não pode ser moldado. Assim também nosso coração. Aleluia. Precisa ser sensível ao Espírito Santo. Aleluia. O processo da preparação do vaso, do barro, Antes de ser levado ao fogo,
Aleluia. O barro é amassado, retirado pedras e bolhas de ar. Isso mostra o processo de tratamento de Deus, tirando de nós as impurezas, o orgulho e tudo que nos atrapalha. No forno, meus irmãos, o barro deixa de ser frágil e se torna firme. As provas que enfrentamos servem para nos fortalecer e nos tornar resistentes. Quantas provas, né? Muitas vezes passamos. Ou seja, estamos passando pelo fogo. E você, é vaso para honra ou vaso para desonra? O barro pode virar um vaso simples ou algo mais nobre, dependendo do propósito do oleiro. Isso mostra que nossa utilidade depende da entrega que fazemos a Deus. Lá no livro de 2 Timóteo 2,20 diz: na grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Paulo diz que somos vasos de barro que carregam um tesouro, o Espírito Santo. Isso mostra que mesmo fracos somos escolhidos para manifestar o poder de Deus. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O barro nos ensina o quê, meus irmãos? Ele nos ensina a humildade, dependência, a flexibilidade, a resistência nas provas, propósito e a revelação da glória de Deus em nossa fraqueza. 2 Timóteo 2,20, que nós lemos, né? Paulo diz: ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Mas o que é vaso para desonra, missionária Gilmara? São aqueles vasos que servem para uso comum, não para uso nobre. Naquela época, em uma casa grande, os vasos de ouro e prata eram usados em ocasiões especiais, ou seja, para honra, enquanto os de barro ou madeira eram usados para tarefa menos nobre, guardar lixo, sujeira, restos. Espiritualmente, meus irmãos, isso significa uma vida sem consagração, usada para coisas passageiras e sem valor eterno. A pessoa que não se purifica. O próprio texto mostra que se alguém não busca a purificação, acaba sendo um vaso para a desonra. Ou seja, é alguém que vive de qualquer jeito, não se separa do pecado. O crente que não dá bom testemunho pode até estar na casa, pode estar na igreja, mas em vez de refletir a glória de Deus, escandaliza, afasta pessoas, desonra o nome de Cristo. Vou deixar aqui um exemplo bíblico que eu creio que todos lembram. Judas Iscariote andava com Jesus, mas não se deixou purificar. Ele se tornou um vaso para a desonra. Por isso, ao invés de glorificar, acabou traindo o mestre. Ou seja, um vaso para a desonra é uma vida sem santidade, meus irmãos. Sem entrega a Deus, sem propósito em Deus, que acaba sendo usada para coisas vergonhosas ou inúteis diante de Deus. Inúteis diante de Deus, não é verdade? Agora, um vaso para desonra é uma vida sem santidade, sem entrega, sem propósito em Deus, que acaba sendo usada para coisas vergonhosas e inúteis diante do reino, não é verdade? Mas uma boa notícia é que Paulo diz que qualquer pessoa pode deixar de ser vaso para desonra e se tornar um vaso para a honra, se purificar. 2 Timóteo 2,21. Aleluia. Mas como se tornar um vaso para a honra? Purifique-se do pecado, meu irmão, minha irmã.
Examine sua vida, confesse seus erros e se arrependa sinceramente. Mude de atitude. Salmo 51:7 diz: Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Submeta-se à palavra de Deus, meu irmão. Leia, medite e aplique a Bíblia no seu dia a dia. A palavra transforma a mente e o coração. Santificai-vos, na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Entrega sua vida ao Senhor. Reconheça que Deus é o oleiro e você é o barro. Deixe Ele moldar seu caráter, suas escolhas, né, e suas atitudes também. Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Jeremias 18:6. E viva uma vida em santidade e obediência. Evite atitudes e pensamentos que desonrem a Deus. Busque fazer o bem em tudo. Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Sirva aos outros com amor. Vaso para a honra é útil, sabia disso? Isso significa servir, abençoar e impactar positivamente a vida das pessoas. Cada um administra aos outros o dom que recebeu como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4:10. E permaneça firme nas provas. Assim como o barro passa pelo fogo para se tornar resistente, enfrente os desafios, confiando em Deus. Eles moldam seu caráter. Não temas as provações, elas produzem paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. Romanos 5:3-4. E cultive o Espírito Santo. Ore, louve, busque a direção do Espírito Santo, Ele é quem nos guia e nos transforma. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. João 14:26. Aleluia. Meus irmãos, você é o barro nas mãos do oleiro. Deus quer te transformar. Deus quer mudar a sua história. Transformar você em vaso de honra. Louvado seja Deus. Saiba que não é fácil o processo. Não é fácil. Mas você está nas mãos daquele que transforma. Daquele que faz milagre. Daquele que opera maravilhas. Louvado seja Deus. Mais uma vez, o vaso, meus irmãos. Aliás, o barro é moldado pelas mãos do oleiro. O vaso só tem valor quando é moldado e usado para propósito certo. Se o vaso se quebra, o oleiro pode refazê-lo. Jeremias 18:4. Isso mostra que a nossa vida só ganha sentido quando se deixa moldar por Deus. Sem Ele, somos apenas barro, sem forma. Nós somos frágeis como barro, mas Deus decidiu colocar dentro de nós o tesouro do Evangelho. Aleluia. E agora não está no vaso, mas no que ele carrega. A fraqueza humana é a oportunidade de Deus manifestar o seu poder. Paulo fala lá em 2 Coríntios 4:8-9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Ou seja, o vaso, meu irmão, sofre pressão, mas não se quebra, porque o tesouro sustenta. Você pode se sentir pequenininho, frágil, até mesmo incapaz, mas Deus escolheu foi você para carregar algo eterno. O mundo pode valorizar vasos de ouro, prata, mas Deus se agrada do vaso de barro, porque nele fica claro que a glória não é do vaso, mas do oleiro. Mesmo que você esteja rachado ou quebrado, lembre-se, o oleiro pode te refazer. E pode te refazer ainda hoje. O vaso de barro ensina 2 lições. A lição literal, que somos frágeis, mas úteis quando moldados. E a espiritual. O valor não está em nós, mas no que carregamos, a presença de Deus. Nunca esqueça que o que tem dentro de você é muito precioso. Louvado seja Deus. Eu quero deixar aqui uma pequena ilustração. Uma ilustração do vaso rachado. Havia um homem que todos os dias carregava 2 vasos de barro, pendurados em um cajado sobre os ombros. Um vaso era perfeito, sem nenhuma rachadura.
O outro era rachado e todos os dias, quando o homem voltava do poço, chegava em casa apenas com metade da água. O vaso rachado se sentia inútil e triste, achando que não servia para nada. Um dia ele disse ao homem: Me perdoe, Senhor. Eu não sou como outro vaso. Eu deixo a água vazar no caminho e não consigo cumprir minha função. O homem sorriu e respondeu: Você nunca percebeu? Eu plantei flores ao longo do caminho onde você passa. E todos os dias, enquanto você derramava água, regava as sementes. Agora, olha para trás e veja. O caminho está cheio de flores por causa das suas rachaduras. Meu irmão, minha irmã, mesmo você rachado, mesmo frágil, Deus, aleluia, te usa. O valor não está na perfeição do vaso, mas no propósito do oleiro. Você é um vaso nas mãos de Deus. Não importa como você se encontre hoje, Deus, Ele te chama. Aleluia, você tem utilidade para o Senhor. Você é útil para Deus. Você é um vaso de honra nas mãos do oleiro. Lembre-se disso.